ainda estou lá longe, depois dessa vibração delícia para paz. Vamos todos fechar os olhos. Inspiramos lentamente, seguramos e expiramos. Mais uma vez inspiramos, seguramos e expiramos. No meio de nossa tela mental vemos um foco de luz dourada, infinita, linda. E ela toma conta de toda a nossa visão interna. Aí também vemos um templo, o templo do nosso coração. Ao redor desse templo, um riacho de águas cristalinas, transparentes. Também há um jardim florido, perfumado, colorido. Entramos em nosso templo e nos damos conta que aí não estamos sós. Olhamos ao redor e vemos nossos amigos espirituais encarnados e desencarnados, todos aqui reunidos. Mas não os vemos com suas vestes carnais. Nos reconhecemos pela luz infinita que somos todos. E juntos aqui estamos, vibrando paz, harmonia e amor. Todos aqui reunidos, porque viemos trazidos pelo poder e na presença do Pai. Olhamos para cima e vemos os mentores espirituais desse templo sagrado, nos acolhendo, nos protegendo. E estamos felizes, confortados, juntos, unidos, e somos gratos. E nessa gratidão, pedimos licença e guia dos mentores para iniciarmos o trabalho de mais uma terça-feira. Luz infinita a todos, graças a Deus. Hoje nós teremos uma palestra da nossa grande amiga Alexandra Azevedo. A Alexandra vai fazer uma palestra sobre as mulheres, porque, como mencionado antes, hoje é o Dia Internacional dos Espíritos Superiores. Então, Alexandra, todo seu. Sem pressa, sem problema. Hoje a gente manda. Pois é. Boa noite. Boa noite. Testando aqui a situação. Tá bem. Hoje, então, né, estamos celebrando aí o Dia dos Espíritos Superiores, cheio de mensagens fabulosas nas redes sociais, né? Garanto que chegou em todo mundo, e todo mundo recebendo essa força, essa energia maravilhosa que está acontecendo, né? Nesse tempo que é tão desafiador para a existência humana, tem tanta pressão sobre os nossos hábitos, sobre as nossas crenças, os nossos valores, sobre a existência em geral, né? Então, onde se encontram as mulheres diante disso? Qual o lugar das mulheres nesse momento de transição energética do planeta?
como que as mulheres podem ajudar a despertar o mais alto potencial no ser humano. O que elas podem fazer pela sobrevivência do planeta. Achei lindo que eu cheguei, estava tendo a vibração pelo planeta. Falei, nossa, tudo é tão coordenado, tão bonitinho, porque foi totalmente a minha inspiração para falar das mulheres. Né? Dessa nosso papel no que está acontecendo, né? Nesse momento de grande turbulência e agitação. Então, sem expressar preferência alguma por homens ou por mulheres, a gente hoje vai dedicar as reflexões aqui ao feminino, e porque as mulheres estão na crista da evolução. Vocês conhecem a palavra crista? Ninguém conhece? Sabe o que quer dizer? No topo, exatamente, está no cume, está no topo. Então, nesse momento, as mulheres estão no topo da evolução. Tem muito que pode ser feito. Eu até, quando usei a palavra crista, quando falar do feminino, vamos dizer que eu mudei Cristo para Crista. Por isso eu achei tão importante a gente entender o que ela significa e fazer jus, porque se Cristo também quisesse dizer topo, estaria no lugar certinho, né? Não falta nada. Ok. Bom, a gente vive no planeta, tá? Quantas pessoas vivem, quantos seres encarnados temos neste momento no planeta? Alguém sabe? Quase 8 bilhões, são 7,9 bilhões de encarnados. Quantas mulheres? Quantas pessoas identificadas no gênero feminino? Ou seja, quantas pessoas se consideram mulheres no planeta? Alguém sabe? Cada uma? Metade? Em torno de metade, tá? 3,9 bilhões. Cadê? Eu não sei para onde eu aponto. Obrigada, estou apontando para a TV. Tá. Esse número, tá? Ele não inclui ele inclui apenas as mulheres cisgênero, que são as mulheres que têm a sua identidade de gênero congruente, em harmonia com os seus órgãos genitais, com os quais elas nasceram. Se a gente acrescentar a esse número de 3,9 bilhões os outros 8 milhões de mulheres transgênero que existem no planeta, esse número já cresce mais um pouquinho. Tá? Aliás, a título de curiosidade aqui, queria contar que na minha pesquisa eu encontrei que 1 em cada 350 pessoas no planeta são trans. Tá? Então não é à toa que hoje em dia todo mundo conhece alguém, né, que está em contato com essa realidade de alguma maneira. Tá? E como dizem por aí, metade do mundo são mulheres, a outra metade são os filhos delas. Então, a presença da mulher está na vida de todos, sem exceção. E as mulheres estão em ascensão nesse século. Elas estão com forte representação no ambiente profissional, nos esportes, na política. E estão em ascensão nesse momento tão difícil, não é à toa. Elas têm se mostrado muito importantes nesse momento de tantos apuros do planeta. Elas têm a capacidade de serem catalisadoras do florescer humano. Elas têm senso de possibilidade para o futuro, para a criação desse futuro que está se abrindo para a gente. Então, a mulher está no lugar da regeneradora. Está no lugar, não, ela é regeneradora. Ok? Leon Denis, lá atrás, já disse isso. O papel da mulher é imenso na vida dos povos.
Irmã, esposa ou mãe é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Então, esse papel não é novo, né? Esse lugar não é nada novo para a mulher. A gente já ocupava, só ninguém percebia, não era valorizado. Tá? Então, se a gente olha do ponto de vista histórico, foram as mulheres que deram continuidade à humanidade quando os homens foram mortos nas guerras. Quando as pessoas tinham perdido toda a esperança, elas falavam, não, peraí, vamos lá, nós temos que tocar para frente, tem que alimentar as crianças, tem que achar um jeito de fazer funcionar. Né? Nós temos que garantir que a vida continue. Então, elas estavam lá corrigindo os males do tempo. Né? Esse lugar sempre foi das mulheres. Elas sempre encontraram novas maneiras de ser, novas maneiras de fazer para que a vida prosseguisse. E em tempos de transformação, como a gente está agora, né, no tempo aqui de um grande salto transformador, um jump time, a gente está saltando para essa nova forma de ser, para uma nova forma de organização social. Há um grande empoderamento da mulher. Né? Ela inspira e realiza as mudanças que estão acontecendo, as que precisam acontecer. Porque essa é uma característica da mulher, realizar, cumprir, dar continuidade, e são características muito necessárias em tempos difíceis. Continua apontando para a TV, é um vício. Ok, então a gente vai entender que tudo funciona através do princípio, tudo aqui no nosso mundo funciona através do princípio da polaridade. Tá? Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem um oposto. Tá? Tudo na natureza existe a partir desse sistema binário, dessa dualidade. Todas as coisas necessariamente têm dois lados. O dia e a noite, o bem e o mal, nascimento e morte, claro e escuro, enfim, coisa vai. E assim, todos os pontos, todos os opostos seguem-se uns aos outros. Tá? Há uma conexão. Tá? Todas as coisas têm a mesma natureza, mas se expressam de maneiras diferentes. Tá? Então, nesse movimentar, é assim, o dia ele sempre segue a noite segue o dia. Né? O claro só existe em relação ao escuro. O alto só é percebido em relação ao baixo. E aí a gente vai achando todas essas dualidades na nossa vida. E até a reencarnação está nesse pilar. Porque morte e vida são sequenciais. Estão sempre uma seguida da outra. Juventude e velhice só existem em referência uma à outra. Morrer é nascer num outro lugar. E nascer é morrer em outro lugar. E isso vai indo e vai indo. Dentro desse esquema de opostos, que regem tudo, a gente pode pensar que o objetivo da vida humana é ir além desse plano de contrários. É superá-los, é estar fora deles. É unir esses opostos, integrá-los. Só assim as almas podem se desprender desse mundo e ultrapassar esse jogo de opostos a que estamos sujeitos. Então, essa superação desse jogo de opostos é mais um passo na nossa evolução. Então, a gente vai ver um pouco agora sobre os opostos masculino e feminino. Ok.
Então, tá lá, existem essas polaridades, masculina e feminina. Todos nós temos ambas as polaridades, não importa se a gente é homem ou mulher, identificados como homens ou mulheres. Por quê? O que muda é a intensidade da expressão dessas polaridades nos gêneros. Gênero é uma coisa de encarnados. Tá? Espíritos não têm gênero, na questão 200 está esclarecido. Tá? E evolutivamente a gente sabe também que os espíritos, quando a gente pensa lá nos angelicais, nos espíritos superiores, também não há gênero. E Deus também não tem gênero. Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa energia sem necessariamente fixá-las ao gênero. Tá? Mas lembrando que as mulheres é que expressam mais a energia feminina do que a masculina. A energia masculina, ela é de liberdade e a feminina é de conexão. O masculino, ele é autoconfiante, ele tem mais essa expressão da força interior, mais a coisa da responsabilidade. Não estou falando do homem, estou falando da energia masculina. Foco, lógica, são expressões dessa energia. Proteção, limite, coragem, não estou vendo o slide, enfim, competência, disciplina, tá? Tudo isso é natural da energia masculina. A energia feminina é naturalmente mais emocional, mais intuitiva, mais amorosa, compreensiva, acolhedor. É uma energia que vai mais na sensibilidade, na coisa da bondade, da intuição, do brilhar, resplandecer, se render, facilitar, colaborar, trazer junto, voltar para dentro, né? Ficar vulnerável. Isso é mais do feminino. Tá? Mas quando a gente sofre experiências traumáticas, e são inúmeras na existência humana, a começar pelo nosso próprio nascimento, que é um impacto muito grande, né? Então a gente vai se formando e vai adultecendo em cima de uma série de experiências gratificantes e desafiadoras. E algumas extremamente desafiadoras, portanto traumáticas. Então, a gente desequilibra essas energias nessas experiências, tá? Que acontecem ao longo da nossa vida. Então, na polaridade masculina, as feridas, né, ativam o perpetuador, ativam o abuso de poder, a instabilidade, a agressão, o controle. Então, assim, vamos parar e pensar, porque a gente conhece gente assim, homens e mulheres, que estão expressando dessa forma desequilibrada essas energias. Tá? Na polaridade feminina, essas feridas ativam o vitimismo, a codependência, a carência, a sensação de impotência, de manipulação, de estar aí manipulando o outro, de se fechar, da insegurança, falta de autenticidade, coisa que a gente vê bastante nesses tempos de rede social, quem copia quem, né? O que eu tenho que fazer para ser querido, para ser amado, né? E a gente se distancia da expressão genuína e autêntica do ser, né? Então, mais emotividade, mais sensibilidade, enfim. O equilíbrio dessas energias garante não só o bem-estar, obviamente o bem-estar, mas uma vida mais harmônica, relacionamentos mais satisfatórios, né? A gente já falou, né, que essa união dos opostos leva à ascensão, né? Então o poder se perceber a partir dessas energias e poder buscar essa harmonização é um trabalho árduo, né? E no qual a gente vai perseverar, porque ele tem que ser feito para ir para o próximo estágio. Tá? Bom, então, lembrando, né, também que as polaridades masculina e feminina têm qualidades e defeitos. Opa, não mudei o slide.
aperto aqui, você aperta lá, obrigada. Sim, a gente vai, né? Então, assim, as virtudes femininas, elas têm sido menosprezadas. Tá? A gente, ao longo do tempo, né, estamos vendo o quê? A nossa sociedade desvalorizando as virtudes femininas, né, pegando as qualidades mais fracas ou não tão favoráveis e dizer, não, tem que reprimir. Né? Então, só vê como se a mulher só fosse aquilo que tem que reprimir. E isso levou a gente aqui, né? Levou a um tremendo equívoco, a um lugar de desentendimento desse potencial feminino, da energia feminina, tá? E a gente ficou muito ambicioso, com um excesso de energia yang, energia masculina, e não sabemos parar. A gente não sabe parar porque a gente não sabe aonde a gente quer chegar. Propósito é a energia feminina, é a energia yin. A gente não tem propósito. A gente se tornou predador do nosso planeta, predador da natureza. A gente se esqueceu que nós somos parte da natureza, então nós somos autopredadores. E a gente vê isso aí todo dia, né? Na fome, agora tem a guerra, aí nos últimos 10 dias, para lembrar a gente do estrago que a gente está fazendo. Né? E, então, assim, a gente tem esse excesso, né, de expansão, ele se voltou contra nós mesmos. Porque é isso que acontece, quando a gente não sabe onde a gente está indo, descarrilha. Né? Estamos aí à beira de um colapso, mas a gente está buscando cuidar. Né? Hoje aqui a vibração, liderada por uma mulher, inclusive, cheia de energia feminina aqui no texto, né? No estarmos aqui. E é isso, na hora da crise, né? Pegando as coisas e buscando. Porque a gente entende que a gente é responsável por termos chegado onde chegamos. Estamos começando a entender, né? Nos últimos 10 anos, mais ou menos, fala-se nisso, fala-se nisso, fala-se nisso. E a gente não quer ouvir, mas a gente está aí, está entendendo. Está entendendo que a gente também é responsável para onde iremos com isso. Né? Que a vida do planeta sempre esteve nas nossas mãos. Né? Ela foi embora. Aí. Ok. Então, para balancear esse equilíbrio, a gente está tendo uma ajudazinha, né? E a polaridade feminina está sendo aguçada. Né? É como se tivesse, né, sendo uma convocação para ajudar o planeta. Né? Porque o planeta está precisando de uma injeção da energia feminina. Né? Então, para a criação dessa nova ordem, né, dessa reinvenção de todas as áreas da nossa vida, da cultura, da sociedade, dos negócios, de tudo, né, dos sistemas corporativos, as mulheres têm o potencial de estar na vanguarda disso, né, de criar coerência nesses espaços sociais que estão vivendo um caos. Tá? Essa a nova ordem que necessária, ela é de recriação, de regeneração, né? E as mulheres estão ativadas, estão acesas para serem essa força de coerência no mundo. Tá? Então, como que a gente conhece a mulher ativada? Ela está desbloqueada, ela tem sensibilidade, ela percebe tudo que está acontecendo ao seu redor, ela olha para esse monte de caos, de problema, fala, peraí, não dá. E ela entra na imaginação dela, ela pega a imagem deste momento, e através desse uso das imagens, ela consegue criar uma nova história. Ela abre, ela vê um novo enredo. Esse uso do imaginário possibilita reflexão, possibilita aguçar a percepção interna
E daí o passado, o presente e o futuro se abrem. E uma nova história se cria. E isso só é possível através dessa sensibilidade da mulher. Psicologicamente, a gente sabe que a mulher sabe que ela é mais do que uma bolsa de pele que carrega um lindo ser, um lindo espírito que está prontinho para encarnar. Mas ela também tem muitas mulheres dentro dela. A mulher tem esse jogo de cintura, ela tem essa versatilidade, ela tem essa capacidade de expressar muitas mulheres nela mesma. Porque a gente traz essa riqueza pessoal, lá de trás. Do ponto de vista espiritual, a mulher ela é conhecida como um ser, um agente divino, de criação, recriação, renovação. Ela contém em si múltiplas realidades em uníssono. Isso, aliás, me faz pensar, como serão as energias, a espiritualidade, nessa nova energia. E eu, pensando desse ponto de vista, dessa multiplicidade do feminino, eu penso numa coisa que vai integrar aspectos das diferentes religiões. Vai pegar tudo daquela peneirada assim, o que serve, o que tem de bom aqui, o que tem de bom ali, e como que a gente constrói com isso. Então vai pegar aí do judaísmo, do budismo, do cristianismo, da sabedoria indígena, que, aliás, as mulheres indígenas são incríveis no sentido de que trabalharam nessa sobrevivência dos seus grupos sociais, elas trazem com elas, todas as mulheres, trazem centenas de milhares de anos aí de mulheres que estão vindo, renovando, perseverando, lutando por essa sobrevivência, fazendo acontecer a sobrevivência da humanidade. Bom, então aqui a gente olha para um mundo em que as mulheres estão tendo acesso sem precedente ao poder econômico, ao poder político, mulheres, hoje em dia mais mulheres se graduam no college aqui nos Estados Unidos do que os homens, são arrimo de família, enfim, tem muito mais liberdade do que tinham há 60 anos. Não sei aqui, se pensar aí, há 60 anos na mãe de vocês, sejam homens ou mulheres aqui, ou olhar hoje para a esposa ou para a filha, como é que é essa liberdade? A mulher há 60 anos tinha a liberdade que tem hoje? Não. Então, assim, é isso, as mulheres estão em tudo, estão nos negócios, estão na educação, posição de liderança, super bem-sucedidas, mas ao mesmo tempo a gente tem 20% das mulheres tomando antidepressivo, 8 em 10 sofrem de ansiedade crônica e profunda, estão vivendo a relação corpo e comida de maneira completamente doente, isso é epidêmico na nossa cultura e na nossa sociedade. Então, muitas e muitas mulheres vivendo sozinhas, isoladas. Então a gente olha, tanto sucesso financeiro, tanta oportunidade, um tremendo de um potencial aparecendo. O que é que está acontecendo? Por que as mulheres estão menos felizes e mais solitárias do que nunca? Esses dados são estatísticos de fontes confiáveis. É um paradoxo, E aí a gente entra nessas crenças como essa, que as coisas são o que são porque eram como eram. Então, não está mais dando para viver assim. Nós estamos num momento em que assim, cuida ou morre, muda ou perece, evolui ou esquece. Porque senão a gente não vai ter um lugar para viver. Essa experiência de ser humano neste lugar, planeta Terra.
Então, as mulheres, elas são essas grandes pioneiras, as profetas, as potencializadoras desse novo tempo que emerge. A gente teve um exemplo a semana passada, uma Miss Ucrânia 2015, que pegou em armas e com isso inspirou milhares de mulheres a não se aterrorizarem, a tomarem ação dentro daquilo que era possível. É simbólico, né, o pegarem armas dela. Mas saiu aí na mídia toda mostrando essa liderança da mulher, essa força do eu não vou deixar isso aqui, não vou deixar barato, isso não vai perecer assim, não fica assim não. Então, esse mundo que se abre, ele é um mundo que tem que funcionar para todos. Essa nova ordem é uma ordem onde ricos, pobres, animais, plantas, todo mundo tem que funcionar para todos, para homens, para mulheres, não importa. Não vai mais ser um mundo que funciona só para alguns. Esse a gente já fez, já conhece e não funciona. E aí é aquela coisa, mesmo comportamento, mesmo resultado. Então, se a gente quer mudança, a gente vai ter que fazer a mudança acontecer. Mas tem algumas mulheres que estão se sentindo aprisionadas ainda, que mesmo com sucesso, mesmo fazendo coisas extraordinárias, elas voltam lá para o mundo delas nessa postura do as coisas são como são porque eram como eram. E não dá mais. Agora o pensamento é as coisas eram como eram e não dá mais para ser. Então tem as mulheres ativadas, são essas agentes de mudança e elas estão assim, é assim, agora a gente vai ter que fazer desse jeito, vamos tentar por aqui, vamos tentar por ali. Elas sentem, algumas sentem no coração esse trovão de esse novo jeito de ser, essa vontade, né? Mas estão lá convivendo em situações, ambientes, grupos sociais que mantém o velho jeito de ser. E a gente vê isso muito forte nas comunidades religiosas, por exemplo. Então, estamos olhando, vamos vendo, porque isso tudo tem uma desensibilização acontecendo. Aos poucos, as informações estão chegando a todos. Como eu mencionei antes aqui, faz uns 10 anos começaram a falar assim, muito do planeta e tudo isso. Mas eu me lembro, quando eu estava na escola, lá no século passado, literalmente, não vou especificar muito, mas numa década muito diferente dessa, em que eu na escola, eu tinha uma matéria que chamava ecologia. E nessa matéria a gente estudava justamente a saúde do planeta, o equilíbrio ecológico. Então, assim, lá no nosso Brasil, a gente já estava lá na frente, certo? Então, assim, não tem nada de novo nisso, tá? Quando a gente vai na literatura espírita, ela é toda a respeito da gente cuidar da nossa casa, do nosso lar, do nosso planeta. E as mulheres estão sentindo essa pressão aí, como esse tempo tão desesperado, como essas pioneiras, como essas mães e líderes que são. Naturalmente. Ok. Então, como que a gente faz? Se a gente está se sentindo bloqueada, porque essas mulheres desbloqueadas, elas já estão vivendo, esse divino feminino está desperto e ativo nelas. Mas se a gente ainda não está se sentindo assim, ou se a gente está se sentindo assim, mas quer manter, tem algumas coisas para a gente fazer. A primeira delas, para a gente se amar, se aceitar, sentir-se suficiente sendo quem a gente é o autocuidado. E são 5 pilares que nós vamos falar. O autocuidado é o primeiro. Então, no âmbito físico, o autocuidado inclui boa alimentação, inclui descanso, um paparicozinho, banho de banheiro, uma massagem, exercícios, tudo aquilo que a gente está ouvindo por aí. No âmbito social, cultivar amigos, frequentar atividades sociais, vir ao centro,
promover, né, viagens, ir ao show, enfim, ir ao parque, caminhar. Do ponto de vista, no âmbito mental, estimular o intelecto, estudar, aprender, se interessar, ler, aprender a tocar um instrumento, né, se desafiar em alguma coisa, né, fazer coisas para manter a mente saudável. No âmbito espiritual, lembrar que nós não somos só um corpo. Estamos nele. Servir na comunidade. Praticar sua fé ou sua religião. Fazer meditação, oração, yoga. A gente não cansa de falar da yoga. E pensar, o que é que dá sentido à minha vida? Você tem pensado no que dá sentido à sua vida? Você tem trabalhado em desenvolver um sentido mais profundo, uma conexão mais forte com o universo e com Deus? Isso é cuidar da parte espiritual. No âmbito emocional, é o trabalhar em se gostar, né? Pedir ajuda quando precisa, ter prazer, fazer coisas que deem prazer, se aceitar como é, ter lazer, aproveitar fim de semana, recarregar, desligar do trabalho, desligar das redes sociais, desligar a telinha, né? Ficar assim com você, curtir a família, fazer planos, ter sonhos, ser produtivo, respeitar o seu próprio ritmo nas coisas. A gente, com a pandemia, os ritmos mudaram, nossos corpos acostumaram com outro ritmo, isso está se manifestando tão forte, a gente fala, não quero ir, quero, né? Eu vou fazer uma outra coisa, mais para mim, menos para fora. Então, poder identificar isso, respeitar isso, né? Estar no presente, viver o que está vivendo. E ênfase no buscar ajuda, pedir ajuda, aceitar ajuda. Porque autocuidado diminui a depressão, ele ajuda o equilíbrio físico, mental, emocional, diminui o estresse, aumenta a capacidade da gente de resiliência, de se recuperar quando a gente tem os embates na vida. E, especialmente, ajuda a gente a ter relações interpessoais mais satisfatórias. E quando a gente gosta das nossas relações, quando a gente está satisfeito, a gente aumenta a nossa satisfação pessoal também. Tudo caminha junto. O segundo pilar para despertar o divino feminino é o embodiment, é o estar no corpo, ficar no corpo. Uma forma bem divertida de fazer isso é dançar, soltar o corpo, soltar a franga, deixar a criança interior aparecer. Não sei se vocês já viram essa menininha, ela dança, é um memezinho que ela fica lá dançando assim, toda fofinha, maluquinha, soltinha. E a gente fica tenso, a gente perde isso na vida. O grounding, o aterramento, é outra forma de ficar no corpo. Sentir os pés no chão, sentir as raízes, né? Andar descalço na grama, na areia. É uma coisa que a gente perde com o dia a dia de trabalho no escritório, de vida corrida, né? Então, poder sentir os pés. Quando a gente está ansioso, sentir os pés no chão, saber, eu estou aqui, estar no corpo, ficar consigo mesmo, né? Sentir a presença da gente nesse espaço. Onde eu estou? Usar os 5 sentidos, né? O que eu estou escutando? O que eu estou vendo? Que cheiro eu estou sentindo? Que sabor tem na minha boca agora? O que a minha pele sente? Agora eu, por exemplo, estou sentindo friozinho aqui do ar-condicionado. Então, poder estar no corpo e usar a respiração, tá? Através da respiração, a gente se conecta, né, com o conhecimento do que é dentro e o que é fora da gente. A gente gerencia melhor o que entra e o que sai, porque a gente começa a conhecer, a aguçar essa percepção do dentro e do fora.
Uma outra dica quando a ansiedade chega é trabalhar a respiração, mas fazer a exalação mais longa que a inalação e segurar vazio, tá? Porque isso acalma o sistema nervoso, isso abaixa, contrai as nossas vias respiratórias, enfim, e a gente consegue se tranquilizar, tá? Então, conhecer o corpo, cuidar dele, não para ser diferente para os outros, mas para ser o bem-estar da gente mesma. O terceiro pilar não mudou, agora foi, é journaling, fazer um diário. É escrever, é colocar para fora, é ver tomar forma o que está dentro da gente, é expressar isso em algum lugar, alguma maneira que não tem consequência, tá? Então, liberdade total. Escrever os sonhos quando acorda, escrever o que apreciou no dia antes de dormir, escrever uma carta para alguém que machucou a gente, que nos feriu, e daí queimar. Não é para mandar a carta não e criar um pampeiro, né? Queima a carta, mas coloca para fora, vê tomar forma, tira de dentro. O quarto pilar é ouvir a intuição. Einstein disse: a mente intuitiva é um presente sagrado e a mente racional é seu fiel serviçal. Criamos uma sociedade que honra o serviçal e esqueceu do presente recebido. A gente valoriza mais o racional do que o intuitivo. Lembra? O intuitivo é lá do feminino, tá? Então, para a gente estar mais em contato com a nossa intuição, a gente vai fazer aqui um breve exercício, tá? Vou pedir para vocês fecharem os olhos e eu vou fazer uma pergunta bem simples, que a resposta é sim ou não. E vocês vão observar no seu corpo, em vocês, o que esse sim ou esse não, como ele sente, como você sente isso. Pergunta é: você usou o transporte público para vir aqui hoje? Como que esse sim ou esse não está se manifestando no seu corpo? E na sua mente? Como você sente o seu sim ou o seu não? Ok. Vocês estão observando, e essa é uma coisa para ser praticada, é um exercício muito simples para entrar em contato com a própria intuição. E vocês podem pedir para alguém fazer perguntas para vocês, tá? Perguntas que vocês saibam a resposta e só perceber em si a resposta, tá? É uma bela brincadeira para poder se auto-observar. E nosso quinto e último pilar para despertar o divino feminino é o autoconhecimento. Tá? Tudo que a gente já fez antes, os 4 pilares que a gente já falou, já são um grande contribuinte para o autoconhecimento. Tá? Algumas outras ferramentas são psicoterapia, as palestras, né? Há muita reflexão sobre si mesmo feita nas palestras hoje em dia. As palestras já não são mais só a teoria, elas são super voltadas a se pensar. Então, o exercício de se pensar é o que traz o autoconhecimento. Então, dedicar tempo a se conhecer, saber de si, empodera a gente. Empodera, ajuda a gente a mudar, a se melhorar, né? A gostar mais da gente mesmo. E nesse tempo de transformação, né, desse salto na maneira como a gente está vivendo, como somos, como nos relacionamos, como a gente se organiza socialmente, como a gente cuida da gente mesmo e do próximo, são essas características do divino feminino, elas que possibilitam, né, esse propósito de regeneração, de dar continuidade à vida no planeta.
Porque cuidar de si é cuidar de todos. E o pensamento agora é em todos. Porque sozinho, unidos venceremos, com certeza. Humberto Campos, psicografado por Chico Xavier, reconhece essa força feminina quando ele diz: em todas as realizações humanas há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Então a gente vê, né, que o desequilíbrio na sociedade do planeta se dá pela ausência da virtude feminina. Daí, tá? De tudo que mudou, todas as edificações partiram desse feminino. Então, nesse mundo dominado pelo masculino, a gente chegou a esse ponto por conta desse excesso da energia masculina, né? Da competitividade, da racionalidade, que está fazendo aí, trouxe a gente a esse estágio de destruição, risco à vida humana no planeta, né? Então, todo fim é um recomeço. Lembra lá que a gente viu as polaridades, tá? Todo fim é um recomeço. Esse momento é um momento de oportunidade de recomeçar, de reconstruir, né? O equilíbrio desse feminino e masculino é o caminho da regeneração, da sustentação da vida no nosso planeta. Essa injeção, esse aguçamento do feminino, ele tem um motivo de ser. A gente tem um risco de desequilíbrio aí também, né? Então a gente tem que estar com a mente, tem que estar antenado para o equilíbrio, para que essas forças possam trabalhar juntas, possam se integrar, né? Mas no momento a mulher está equipada para desenvolver, para despertar em si essa energia feminina e fazer essa contribuição tão preciosa, né? E manter esse pioneirismo na perpetuação da vida humana no planeta. A mulher está na crista da evolução, no topo da evolução, tá? A gente tem também, eu não tenho aqui, eu tenho só no slide, Meimei fez uma oração à mulher. Então eu não sei, Simone, se eu já acabei aqui o que eu ia dizer, mas eu deixei a oração à mulher para ser compartilhada com todos. Uhum. A gente pode Muito obrigada. Pode, claro. Como que fica o homem trabalhando esse feminino dentro dele também? Porque em algum ponto a gente está buscando esse equilíbrio do masculino e do feminino dentro de nós e o homem também, né? Uhum. Como que a gente vai fazer essa coisa aí também do homem equilibrar o feminino dentro dele, né? Então, bom, começa no conhecimento, né? Conhecer as polaridades e daí reconhecê-las em si, né? Estou muito, no homem, né, masculino, muito agressivo, estou muito competitivo. Como eu faço disso? O que eu preciso para compensar e ser mais saudável? Então, o trabalho é sempre de autoconhecimento, tá? A ênfase aqui foi no feminino. Mas é o autoconhecimento que nos liberta. Nada além disso. Ninguém vai fazer isso pra gente. Ninguém pode, porque ninguém tem acesso. Só a gente tem acesso. Então, a ideia é a gente compreender que existem as polaridades, que todos nós temos. E ela tem uma função de ser mais intensa no feminino e no masculino, porque isso também funciona, mas precisa haver o equilíbrio. Uhum. Mais alguma pergunta? Não? Tá bom. Vamos lá. Tô me sentindo ótima agora, poderosa. Mas não pense os homens que vocês não têm trabalho para fazer, não, né? Vamos ler
Né? Era essa? Claro! Oração à mulher, Meimei em A Luz da Oração. Missionária da vida, ampara o homem para que o homem te ampare. Não te conspurques no prazer, nem te mergulhes no vício. A felicidade na terra depende de ti, como o fruto depende da árvore. Mãe, seu anjo do lar. Esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadece-te. Fonte sublime, se as feras do mal te poluírem as águas, imita a corrente cristalina, que no serviço infatigável a todos, expulsa do próprio seio a lama que lhe atiram. Por mais te aflige a dificuldade, não te confies à tristeza ou ao desânimo. Lembra os órfãos, os doentes, os velhos e os desvalidos, da estrada que esperam por teus braços, e sorri com serenidade para a luta. Deixa que o trabalho tanja as cordas celestes do teu sentimento, para que não falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Teu coração é uma estrela encarcerada. Não lhe apagues a luz, para que o amor resplandeça sobre as trevas. Eleva-te, elevando-nos. Não te esqueças de que trazes nas mãos a chave da vida, porque a chave da vida é a glória de Deus. Muito bonito. Você faz a vibração para a gente? Depois da vibração, seguiremos com os passos. Vamos fechar os olhos, aqueles que se sentem confortáveis, a serenar o nosso pensamento, guardar tudo que ouvimos hoje lá na nossa consciência, para usarmos daqui a pouco, para usarmos amanhã, para usarmos sempre. Acalmado o coração, nós agradecemos, pois que temos tanto sempre a agradecer a Deus, porque nos destes a oportunidade de estarmos aqui, tropeçando, levantando, caindo novamente e mesmo assim levantando. Homens, mulheres, seguimos nesta estrada da vida, que às vezes é tão dura, tão longa, tão escura. Mas não estamos sozinhos. E aqui nós sabemos disso, Senhor. Que por mais longa e escura que seja essa estrada, você está comigo. E eu te sinto, Senhor, em cada palavra que eu digo, em cada sorriso que eu recebo, em cada afago que eu dou. Eu te sinto, Senhor, no sol que se levanta, nas estrelas da noite, no perfume das flores, na beleza das cores. Senhor, eu te sinto em minha vida e sou muito grato por isso. Agradeço os espinhos, agradeço as pedras, agradeço o frio, porque só assim eu sei do valor do calor, do valor da luz, do valor da maciez, do amor que me toca. Que possamos, Senhor, levar este sentimento conosco e espalhar isso por toda a estrada até eu chegar em casa
E aqueles que estão lá na minha casa possam sentir isso através das minhas palavras, do meu olhar. Que eu possa, Senhor, amanhã quando eu acordar, me lembrar de tudo isso e compartilhar. Que eu possa, Senhor, continuar sendo forte como mulher ou como homem, porque disto depende todos ao meu redor. Que eu me lembre, Senhor, sempre que você está contigo. Aos espíritos que nos acompanham, nós temos muito a agradecer. E também a pedir que, quando eu desanimar, me lembre que vocês estão comigo. Quando eu não me lembrar de vocês, que vocês achem uma porta para dizer: estou aqui. Agradeço ao anjo de guarda de cada um, que tanto trabalho às vezes tem em nos lembrar do caminho correto, em nos lembrar que somos fortes e que podemos, somos capazes. Agradecemos ao amor maior, ao Mestre Divino, a oportunidade de estarmos aqui compartilhando esta noite. E profundamente agradecidos, nós vamos receber os passes da noite.